Boa tarde, sul de Minas, norte de Minas, boa tarde, zona da mata. Está começando mais Estilo dessa segunda-feira, dia 6 de novembro. Gente, sabe o que isso significa? Significa que hoje é o Dia Nacional do Riso. Como assim que nós não vamos rir muito nesse programa hoje? É claro que nós vamos rir. Preparamos um programa maravilhoso para vocês. Por isso eu estou aqui hoje na Rádio 98 FM em Belo Horizonte. A Rádio do Bem, que é uma rádio que quase toda a programação é voltada para o humor, voltada para alegria. E é isso que vocês vão ver aqui, vão conhecer cada um que vocês não têm noção. Mas hoje também, além de convidados muito especiais, nós vamos ter a coluna Direito Seu e nós teremos também uma participação especial de uma psicóloga que a nossa querida Larissa de Oliveira foi conversar com ela sobre a importância do riso. É isso aí. Então, fica comigo, porque o Mais Estilo já está começando. Então, para começar este programa do Dia Nacional do Riso, eu recebo um presente. Porque há 7 anos eu era apaixonada com um locutor de um programa de rádio chamado Ricardo Amado. Um programa de mesmo nome, Ricardo Amado. E eu ficava louca com ele, dele chamar as moças, assim, as telespectadoras de borboletinha, sabe? Cantar as moças, mas eu imaginava, assim... Bom, primeiro deixa eu mostrar para vocês como é que é cantada. Quem sabe ele me canta. Vamos ver. Ó, escuta. Ah, Angélica, pronta para ver estrelas? Gamei. Gamei, agora viram? Pois é, apaixonada. Ó, até arrepiei. E aí eu ficava imaginando, né, assim. Ai, mas ele deve ser um homem gordo, baixinho, né, assim, meio... sei lá, asqueroso, mas mesmo assim não importava. Eu queria era ser cantada pelo Ricardo Amado. Gente, aí hoje eu chego aqui para gravar, mas eu não imaginava que o Ricardo Amado fosse esse homem lindo, de olho claro, essa coisa mara, alta, esguia. Ah, Fê, esse é o Ricardo Amado. Gente, na verdade, este é o Bruno Matos, que faz o Ricardo Amado no rádio, não é isso, Bruno? Exato, mas em minha defesa eu estou murchando a barriga, então parte disso pode ser verdade. E eu imaginava também o Ricardo Amado assim quando eu fazia só no rádio. Boa tarde a você, boa tarde a todos da Record que estão aí rindo, celebrando essa expressão que traz alívio pra gente e é tão gostoso a gente estar dividindo com vocês, porque na verdade quando a gente faz humor, a gente tá rindo com as pessoas e é muito legal isso. E fazendo rir também, né? O que é muito bom e nós vamos descobrir isso ao longo do programa, que rir faz bem para a saúde, tá? Daqui a pouco nós vamos descobrir isso. Bom, mas você está com o Ricardo Amado há 7 anos no ar, não é isso? Mas você já é ator há muito tempo, humorista há muito tempo, mas o Ricardo foi um presente, inclusive, que você ganhou, né? Exato, é uma relação estável que eu tenho com o Ricardo Amado, de comunhão de bens, não muitos, mas alguns, de 7 anos, eu sou ator, eu acho que desde os 17 anos, eu acredito, então tem muito tempo, eu vim do interior, e quando cheguei aqui em Belo Horizonte, eu comecei a fazer alguns trabalhos na área de publicidade, e aí também eu tinha esse viés, desde os 15 anos que eu era radialista, e surgiu essa proposta de viver esse personagem, e aí eu comecei a construção do Ricardo Amado, e ele continua sendo construindo com o passar do tempo, ele vai se transformando aos poucos e é uma alegria ter esse personagem na minha vida. Foi um presente. Eu acho que a palavra é bem essa, viu, Angélica? Ai, mas na minha vida também. Eu acho que na vida de muita gente, que todo mundo é muito apaixonado com o Ricardo Amado. E a mulherada liga, né, pro Ricardo cantá-las, né? Ele tem essa coisa do imagético, das pessoas imaginar. Aliás, no princípio, quando ele era só rádio, era tão interessante porque eu investia muito nisso. Você falou assim, eu imaginava ele gordo, careca, sei lá, asqueroso, baixinho. Eu também.
Eu também imaginava ele assim, mas era porque era no rádio. Depois houve a construção para a plataforma live, mas as mulheres gostam da brincadeira do cafajeste galhofa. Então, é tudo muito uma brincadeira. Eu vejo como uma brincadeira. As mulheres procuram o Ricardo Amado para poder brincar com esse cafajeste e eu também brinco com elas, com todo respeito, obviamente, mas no universo do personagem, ele acredita que ele é a última bolacha do pacote, né? Ah, pois é, mas assim, né? Um homem alto, lindo, esguio de olho claro é a última bolacha do pacote, sendo Ricardo Amado ou não, né, querido? Bom, mas enfim, você então criou o Ricardo Amado, que faz um sucesso danado no rádio e agora na TV também, né? Que agora já está na internet e já na TV também, que agora já tem canal. Mas você veio, de qual cidade que você veio? Eu sou natural de Belo Horizonte, mas com 15 anos eu fui para Carandaí, que é uma cidade aqui muito próxima, fica a 138 quilômetros de Belo Horizonte. Pois é, vamos ver um pouquinho do Ricardo Amado? Vamos lá. Porque nós vamos ver o Ricardo Amado e daqui a pouquinho eu volto com mais uma surpresa para vocês nesse programa. Ricardo Amado apresenta As Leis da Vida. Lei da Vida número 1. Existem 3 coisas que só falam a verdade: Quais são? crianças, bêbados e calças legging. Primeira edição, concurso Dancinha Ridícula. Virando esquina, vem Diego com toda alegria festejando. Uma lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro. E com magia por alma, ele chega com a dança. Belo momento. E o DJ que já conhece Remarca programa Ricardo Amado ao vivo. Sabeca. Dança, curte. Canta, dá pinta, vai. Muito bem, mas assim, nem de longe eu imaginava que Ricardo Amado fosse assim, nem assado, nem de jeito nenhum. Mas amo Ricardo Amado de todo jeito. Você também era apaixonada com Ricardo Amado? Gente, essa aqui é porque agora eu boto uma mulher neste lado aqui também para conversar, porque já que hoje é o Dia Nacional do Riso, né? Vamos rir, né, querido? Essa é Paloma Santos, paixão de minha vida. Palomita, me conta, você também era apaixonada com Ricardo Amado? Tive um caso com ele, mas aí depois eu fiz o teste do DNA, não deu nada, porque também não tinha... Não tinha nem neném? Não tinha neném. Mas o Ricardo Amado e o Bruno Matos, eles não conseguem ficar feio. Vamos fazer um teste de improviso? Faz uma careta. Não consegue ficar... Não, gente, não fica. Não consegue, ele fazendo número 2, ele não consegue, ele não consegue ficar feio. É uma coisa que é uma síndrome que o Bruno Matos tem. Vamos tentar de novo, faz uma careta. Ele não consegue ficar feio. Eu não sei o que é isso, gente, é impressionante. Será que acordando ele fica feio assim? Não consegue. Bêbado de ressaca? Não consegue. Faz a careta. Como é que você sabe, bem? Não. Eu tô fazendo a mesma cara. Eu tô insistindo na mesma, tô dando o meu melhor, mas não tá rolando. Tá rolando. Mas aqui, como é que ela sabe que você não fica feio quando você tá bêbado de ressaca quando acorda? A Paloma acompanha meus piores momentos, né? Eu acho, inclusive, que era responsável por muito deles. É mesmo? Mas a Paloma é a alegria aqui dos corredores da 98 FM. Aliás, ela não precisa de microfone, queria te deixar claro. Eu sei, queria de longa data. Potência vocal que Paloma tem. E ela é responsável por muitas das minhas piadas que eu roubo dela sem a menor cerimônia. Obrigado, Paloma, por isso. E ela é uma pessoa também que, assim, qualquer coisa vira piada, né? Exato. Mas se você for ver, Angélica, e acho que no Dia do Riso isso fica muito claro, a piada está em tudo. A piada está em como você vai ver uma situação. A mesma situação pode ser vista de ângulos diferentes e você é capaz de ver o humor na pior situação, você consegue ver algo para você tirar de positivo e que vai te fazer rir, vai fazer mas olha as pessoas só, suavizarem. Mas nós estamos vivendo um momento deste país. Nunca antes na história deste país a gente teve tanta piada já pronta, acontecendo e tal, não? Eu quase perdi meu emprego pra Dilma. Aí o que eu tive que fazer? Aprender a imitar a Dilma pra manter o meu emprego. Então vamos lá, fala, vai dar uma de Dilma aí pra gente. Pera, deixa eu entrar no personagem. Vai, na personagem. Tem um tempo, você não tá aposentando dela, não? Não. Por quê? Muito boa minha pergunta, eu mesmo respondo. Bom, primeiramente eu gostaria de dar oi para os telespectadores.
Oi, telespectadores. Segunda vez, eu gostaria de dizer que, vírgula, me convidaram para me lançar a senadora pelo estado de... Qual que é o estado aqui, menino? É Minas Gerais, que é esse estado tão importante do sul do país. Então, pensando nisso, eu não vou me aposentar, eu não renuncio, estou aí... Estou aí. E não vai ter golpe. O quê? Assim, para manter o meu emprego, eu não vou dizer que teve nem que não teve. Fica no ar e aí você conclua com os vossos botões o que é que você acha que aconteceu nesse país, que é um país gostoso, é um país que o dito pelo não dito é a tradição. Gosto muito. Um beijo, mamãe. E o beijo pra família, como é que você manda? Um beijo pra você e pra quem for da sua família. Um beijo pra quem for da sua família. Eu tenho pra mim, Angélica. Não dou conta de Paloma, não. Eu tenho pra mim, Angélica, que a Paloma é um personagem da Dilma. É uma tese que eu tô cada vez mais me aprofundando. Gente, eu vou... Na verdade... eu não vou conseguir fazer esse programa até o final, não. Eu vou tentar. Isso é normal. É normal. Bora, tudo normal. Tudo normal. Fica sério, meninas. Esse programa é sério. Faz favor. Querida, vamos falar uma coisa aqui com você agora, Palomita, que é o seguinte. Stand up. Sabe? Stand-up. Stand-by comedy. Isso. Não, stand-up, tá. Cara limpa. Cara limpa. Comédia, humor do cotidiano, tá. Bombou no Brasil, já tem... Peraí, eu não tô pedindo pra você falar o que é, não. Eu só tô falando que é o tema que nós vamos falar agora. Tá. Ok? Ok. Precisa explicar, não, né? Isso aqui não é aula, não. Isso aqui não é telecurso, não. Isso aí é a herança do jornalista, que ela tá tão embrenhada no jornalismo que ela quer explicar tudo. Não, querida, pera. Porque mesmo fazendo sucesso no Brasil há uns 10, 15 anos, tem gente até hoje que não sabe o que é comédia stand-up. Juro pra vocês. É mesmo? Novo. 15 anos pra uma... Novo pra você que é velha. Pra mim, não. Foi ontem. Não, mas é novo. Não, não. Olha só, tá? Mas é engraçado, assim, a Paloma tá falando uma coisa sobre o stand-up, apesar que eu acho que é uma fórmula que já se desgastou muito também. As pessoas, o humor, ele tem que estar se reciclando muito, o tempo todo. Já visto uma coisa, se por exemplo, colocar no ar um programa de televisão de humor que fosse os Trapalhões dos anos 80, anos 90, que era um humor família, hoje os caras iam ser presos, para início de conversa, ia ser preso, porque tem uma série de coisas que hoje não se admite mais ser falado, que não é politicamente correto, e isso é muito complicado para o humor, inclusive, Angélica. Mas isso é prova que o humor, o tempo todo, ele acompanha a sociedade, acompanha as transformações. Então, o próprio formato de stand-up, ele está se transformando em alguma outra coisa que a gente não sabe o que é, mas vai ser legal. Olha só, eu vou aproveitar então, vou mostrar um vídeo para vocês do Fábio Porchat. Ótimo, incrível. Fábio Porchat ensinando, fazendo um trabalho de... Sabe quando a gente, assim, leva muito ponto na carteira de motorista? Então a gente tem que fazer aquele curso de reciclagem? Tem um amigo meu que tem mais ponto na carteira que carteira de bingo, sabe? Sério. Pois é, exatamente. Então, o Fábio Porchat foi dar uma aula, igual essas que a gente tem quando a gente toma muito ponto na carteira, que a gente tem que fazer um curso de reciclagem com o pessoal do Cacete e Planeta. Pô, legal. Então, vou mostrar para vocês essa aula que tem tudo a ver com o que o Bruno está falando da reciclagem do humor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Ó, se vocês estão aqui, significa que vocês perderam o CNH, a Carteira Nacional de Humorista, né? Isso pode ter acontecido por uma série de motivos, né? Às vezes é piada com grávidas e penetrações, tá? Às vezes é apenas ter feito uma cirurgia de redução de estômago, ou às vezes é você ter participado do Tomara que Caia. Apenas isso, tá? Mas hoje vocês vão estar aqui para se reinventar, vocês vão estar aqui para entender esse novo humor de 2017, né? Um curso de reciclagem para a gente ver o que acontece com vocês, tá certo? Bom, mas fiquem tranquilos, tá? Porque estudando direitinho dá para passar. Mas tem como passar sem dar? Legal, muito legal, mas essa piada já conta ponto negativo aqui, tá? Porque não se usa mais. Ai, gente, esse programa tá tenso de fazer, tá difícil, tá triste, mas vamos lá. A gente continua, que a gente vai sobreviver até o final. Então,
Aí agora a gente viu essa questão da reciclagem. Mas o que eu quero falar é o seguinte: você faz muito, você também faz shows de humor em casas noturnas, em restaurantes, cemitério, tudo. Pode falar puteiro? Pode. Puteiro. Foi tudo. Aí, qualquer coisa, se não puder, lá eles falam assim, aí pronto. Aí, bem, você faz muito. Mas Casa de tolerância pode, né, direção? Casa de tolerância, fazemos qualquer negócio. Qualquer negócio. Eventos corporativos, coisa do corpo mesmo, né? querida, que não é telecurso, mas que também não é para fazer publicidade. Nós não estamos no comercial, nós estamos no programa. Mas você não tá passando o número nosso aqui embaixo, não? Contato para shows? facebook.com/palomados. Não? Ô, pai amado, tô ferrado. Ah, não, é Ricardo Amado, né? Bom, então vamos lá. Aí eu quero saber agora, Paloma, o seguinte: você já se deparou, ou acontece assim com os colegas de trabalho, aquela situação de você mexer com uma pessoa na plateia e a pessoa se sentir ofendida? Como é que vocês lidam? Agora, para falar sério, tá? Porque eu tenho que chamar uma matéria séria, então você fala sério. Como é que vocês lidam com isso? Bom, a minha persona cômica não tem essa interação para ofender, principalmente a ofensa gratuita. Geralmente, quando eu faço uma interação com a plateia, é para chancelar, para tirar uma dúvida, porque não faz parte da minha persona cômica. Mas eu sei que existem humoristas que gostam desse estilo, né, offensive jokes, que é muito comum lá fora, e que às vezes a pessoa nem tem tanta maldade, ou não entende a técnica, e às vezes pega um para Cristo. Passa do ponto também, né? Eu acredito que existe isso, já presenciei, mas eu acho que às vezes é um pouco de falta de experiência mesclado com... Não é o limite do humor, não, tá, gente? É o que a pessoa acredita que vai surtir uma piada em cima de interação com alguém. Mas tem uma coisa também, Paloma, assim, eu acho que nem 8 nem 80, eu acho que tem humoristas que passam do ponto realmente e acabam ofendendo a pessoa gratuitamente, e isso é reprovável realmente em qualquer cenário. Mas também a gente tem que levar em consideração que as pessoas hoje estão prontas para se ofender. Elas, em qualquer... E a internet talvez seja a prova cabal disso, está dando voz a várias pessoas que nunca tiveram, e elas estão... A figura do hater, por exemplo, aquela figura que se ofende por qualquer coisa, em qualquer instância. Eu imagino assim, a pessoa que vai a um teatro para acompanhar um humorista ou coisa parecida, ela sabe de certa forma aonde que ela está transitando. Então, há também uma tolerância. E eu acho que as pessoas estão perdendo também essa certa tolerância de simplesmente levar na esportiva as coisas para poder se ofender por situações que às vezes nem são tão caóticas assim. Mas às vezes pode ser um bullying, porque às vezes tem humoristas que exageram, que não é o caso, mas tem uns que são sem noção. Eu estou querendo dizer o seguinte, não há uma definição assertiva sobre, olha, sempre é dessa forma, é o humorista que errou ou o cara que exagerou e que está achando que ele deve se inflamar por qualquer coisa. Mas existem as duas vertentes. E existe o cara chato também que adora criar caso e ficar chiliqueiro. Eu acho que a gente está numa fase do Brasil, aí misturou tudo, tá, gente? É caldeirão. De voz, a pessoa descobrir que tem voz. Então a gente tem dois momentos em que o humorista quer extravasar, ele quer ir além do politicamente correto, mas existe também a pessoa que está assistindo que descobriu que tem voz. Peraí, você está me ofendendo? Eu não gosto disso. O brasileiro, até então, antes da internet, não sabia que tinha essa voz. Então eu acho que é um choque, mas ao mesmo tempo é um momento de embate que quando a gente usa isso positivamente, quando a gente usa isso de forma propositiva, pode ser que saia alguma coisa. E eu acho que o humor stand-up, principalmente, ele pode ser uma fórmula de reflexão. Aí você tinha me perguntado uma experiência minha... Só um instante. Você falou sobre reflexão, você quer dizer que eu não estou refletindo, é isso? É isso que você quer dizer? Eu acho um absurdo esses humoristas que vêm para poder dizer que você não pode refletir sobre as coisas, que eles são as pessoas que refletem. Gente, para vocês dois, dá licença. Dá licença. Olha só, deixa eu chamar uma matéria aqui agora. Vamos lá no Direito Seu, por gentileza. Direito Seu, nós vamos descobrir o que é de verdade, o que não é, o que vale, o que não vale. Daqui a pouco eu volto. Bom, dando um tempinho nessa bagunça que está esse programa de hoje, vamos falar sério agora sobre esse assunto que já está sendo falado com a Paloma, com o Bruno.
e com tantos outros humoristas que sabem disso. Existem situações que podem deixar a pessoa embaraçada, né? Pode ser uma piada desconfortável, um gesto grosseiro, um comentário inconveniente. Bom, mas quando é que a justiça julga isso um constrangimento moral e não uma simples brincadeira? Para isso, nós vamos conversar agora com o Dr. Gustavo Chalfun, que é advogado, que é secretário-geral da OAB Minas e também professor universitário. Doutor Gustavo, prazer enorme te receber aqui. Faz tanto tempo que a gente não tem assim essa presença no programa. Prazer e uma alegria muito grande estar aqui, tenho certeza disso. Bom, doutor, estamos aqui falando sobre o Dia Nacional do Riso, sobre humoristas. É muito bom rir, dar umas boas gargalhadas, mas precisamos falar dessa questão de constrangimento moral, que muitas vezes pode acontecer durante um show, por exemplo, um show de humor, quando a pessoa está lá na plateia e acaba sendo sujeita ali, exposta a alguma piada. Qual é a definição de constrangimento moral? Essa definição ela é bem ampla, mesmo porque o gênero constrangimento pode ter várias espécies. Então nós podemos ter constrangimentos em decorrência de um show de humor, constrangimento a que nos submetemos no cotidiano, no nosso dia a dia. Ou seja, constranger alguém é deixá-lo em situação que ocasione uma angústia, um sofrimento, uma infelicidade em decorrência do ato praticado pela outra pessoa. Portanto, o constrangimento moral seria uma das modalidades de constrangimento em que esta pessoa, submetida, por exemplo, a uma agressão verbal, a uma ofensa ou a uma brincadeira que ultrapassa o limite do aceitável, se sinta infeliz, angustiada, triste em decorrência daquela situação. Mas existe aí entre os magistrados um consenso sobre o que é humilhante ou não? É preciso analisar o caso concreto. Evidente que todo aquele que participa de um show de humor tem uma ciência prévia de que aquele humorista poderá sim realizar brincadeiras com os participantes daquele evento, daquele show. Por isso, é importante que aquele que vá assistir saiba que estará diante de um show de humor. Porém, evidentemente que tais situações também, do ponto de vista dos humoristas, precisam ter limites. Expor alguém ao ridículo, deixá-lo numa situação de total constrangimento, poderá ensejar sim, a partir de uma análise pelos juízes, de uma indenização por dano moral. Evidentemente com a finalidade de reparar aquela ação do ofensor, aquele que extrapolou os limites do aceitável, fazendo com que aquela angústia, aquele sentimento diminua para a vítima. Sim, mas então pelo jeito não é tão simples assim. Ah, pronto, foi chamado, né? Fez uma brincadeira lá com uma pessoa do público, não significa que ela possa entrar na justiça. Tem uma série de outras questões, não é? Que precisam ser analisadas, como essa questão de gerar angústia e todas as outras questões com relação a isso. Bom, show de humor e programas de TV humorístico sofrem constantes, mas constantes processos na justiça por conta de humilhação e constrangimento. A gente vê, às vezes, essas pegadinhas, essas brincadeiras, essas pegadinhas que fazem na rua, muita coisa. Até eu, às vezes, assisto e falo assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa não infartou, né, numa brincadeira dessa. Inclusive, teve até um caso que eu vi de um show de humor que na rua o cara jogou barata viva na mulher. Ela entrou na justiça, né, com relação a esse caso. Como é que a pessoa que se sentir lesada, ela deve proceder nesses casos? Ela precisa primeiro consultar um advogado, uma advogada, consultar um defensor público, para saber se de fato aquilo que ela sentiu, aquele constrangimento que para ela é indenizável, é, segundo a análise da Justiça, do Poder Judiciário, algo palpável de ser requerido. Evidente que nós estamos aí diante de situações distintas. Uma coisa é a participação num show de humor, uma outra coisa é, sem autorização prévia, sofrer uma gravação por uma equipe de televisão de humor que promova aquela humilhação, aquele vexame naquele participante, naquela participante. Então, por isso que nada no direito é objetivo. Não é uma ciência exata do ponto de dizer que a consequência de tal ato gerará um dano moral e configurará um constrangimento moral. É preciso, e aí a tarefa do juiz é muito difícil, analisar caso a caso se de fato houve ofensa,
se extrapolou o limite do razoável, se aquilo deixou de ser uma participação da própria pessoa em um determinado programa para ser um constrangimento ao vivo ou gravado nesses programas de humor. Por isso que, às vezes, o Poder Judiciário se depara com inúmeras situações dessa natureza, porque ambas as partes que ali se envolvem nesse conflito não sabem equacionar o limite do razoável, dos atos e das ações permitidas pela legislação com aquilo que é vedado e aquilo que deverá ser punido com o dano moral. Muitas vezes a gente vê que os próprios artistas também se sentem humilhados, lesados e entram na justiça contra programas de TV que brincam com eles, né? Então, isso a gente até sabe alguns programas que são mais alvo desse tipo, né, de ação. Bem, e como é que a pessoa pode provar essa humilhação? Voltamos aí à análise do caso concreto. Vai depender das provas a serem produzidas por meio de testemunha, por meio de vídeo, por meio de gravações, seja de áudio, seja de vídeo, como já citado. Então, o juiz fará uma análise conjunta de toda essa prova. Prova é um gênero do qual você tem várias espécies: prova oral, prova pericial, prova documental. Então, a partir da análise, a gente chama do cotejo probatório, da juntada de todas essas provas, é que o juiz conseguirá definir em cada caso se a hipótese é de condenação para uma indenização por dano moral ou se a hipótese é de improcedência do pedido, não havendo essa condenação. Muito bem. Doutor Gustavo, muitíssimo obrigada. Agora vamos voltar lá para aquela bagunça que está o programa de hoje. Obrigada. Ai, foi bom para eu respirar um pouquinho, que esses dois estão danados aqui, né? Eu posso... Não, pode nada. Agora vai ficar quieta, porque agora acabou esse bloco, tá? Os dois estão demitidos deste programa, que agora eu vou voltar com o pessoal do grafite. Tá? Por favor. Não, sem falar nada. Nada. Querido, obrigada. Um beijo para o Ricardo Amado, viu? E para você, querida, um beijo também. Espero te ver mais vezes. Posso só... Depende. Porque muito se fala do limite do humor. Mas eu quero jogar uma reflexão para vocês. Esse bloco, Paloma, ela tá mandando a gente limite. Bonitinha, bacana. Eu queria fazer uma reflexão com vocês. Todo mundo pergunta pra gente qual que é o limite do humor. E eu pergunto pra vocês, qual que é o limite do seu riso? Que você ri do coleguinha, mas quando zoou com você, você não ri. Qual que é o limite do seu riso? Mas se a Paloma não terminar com a emoção, não foi ela, não é verdade? Vamos embora que a gente vai chorar, enxugar as lágrimas. Vamos lá. Beijo, querida. Amo você. Beijo, querido. Tô legal. Vamos embora.